Eu quero abrir já, fazendo a minha meia-culpa por ter colocado esse monte de cueca aqui na frente e não ter nenhuma mulher, mas no corre de organizar o evento, a gente pensou em umas mulheres fabulosas aí, mas elas estavam ocupadas, que bom! E já quero começar fazendo uma pergunta para o Magu sobre isso, porque também quando eu assisti o doc, percebi esse desequilíbrio das mulheres e tal, e é claro que a gente está ganhando esse protagonismo mais recentemente, né? Então eu queria saber, Magu, como é que foi a seleção aí dos entrevistados e especificamente das minas? Como é que vocês chegaram nesses nomes? Se vocês tiveram essa preocupação de convidar, de cumprir uma cota, algo assim, de ter mais mina no doc, ou se foi algo que era visível para vocês mesmo, assim? Cara, na verdade, a nossa preocupação, na verdade, era contar uma história, né? Não era especificamente achar os personagens por cota, ou por amizade, ou por nada disso, né? Na verdade, a gente estava contando especificamente uma história de uma cena específica, que era a cena guitar, né? A gente não tá contando a história do rock alternativo brasileiro, underground e tudo mais, e suas vertentes separadas, né? A gente contou a história do guitar e foi atrás de personagens que, de alguma forma, contribuíram para esse momento, para esse período, para essa cena. E dentro delas existiam algumas mulheres, não tanto, eu acho que o Zé que está aqui, que é o maior dos protagonistas desse rolê, pode me auxiliar nisso, mas existiam poucas mulheres, de fato, nas bandas daquele período, principalmente no começo, que a gente conta no filme, né? Claro, a gente conseguiu colocar algumas, né? Tem a própria Lê do Pinups, tem a Flávia do Biggs, pessoas que são importantes ali, a Sandra qual era a banda da Sandra mesmo? Era o Cold Turkey. E, enfim, tem várias pessoas, mas a gente procurou outras mulheres que também eram importantes pra gente nesse assunto, mas que a gente não conseguiu falar com algumas estavam ocupadas, algumas não apareceram pra entrevista, mas a gente sim teve uma preocupação muito grande por isso, porque existiu também, né, algumas delas, em poucos números, mas existiu. Mas no geral é isso, a gente quis contar uma história propriamente do guitar ali, e realmente naquele momento tinha muito menos mulheres do que a gente vê, por exemplo, no rolê das Riot Girls, no hardcore, né? Mas aquilo é uma história para ser contada por eles, né? A gente queria contar a história exatamente disso, então é por isso que tem um número mais reduzido ali. Aí eu quero aproveitar que a gente está aqui com 3 jornalistas muito foda e perguntar se eles têm alguma pergunta que ainda não foi feita para o Magu nesse monte de encontros aí de divulgação do filme. Não, nem é uma pergunta assim exatamente. Eu acho que o documentário é importante, tem uma felicidade ali de abarcar exatamente tudo que aconteceu. A história é bem contada, desde os jornalistas, a música, óbvio, mas desde as cenas, das gravadorinhas, tal. Óbvio que tem muita coisa para contar, mas no espaço que está ali foi muito bem contado, assim. Os movimentos importantes, o Junta Tribo, tudo que estava ali. Eu queria saber se tem algum material que sobrou ou que dá para fazer. Assim, a continuação óbvia dá para fazer bastante ainda, né? Partindo dali, mas sobrou alguma coisa, ficou alguma coisa de fora que vocês se arrependeram de não ter colocado? Cara, sobrou muita coisa, né? Porque a gente tem, acho que, se eu não me engano, são 70 horas de material gravado para um filme de 1h40, é praticamente material para fazer uma série, né, meu? Tem muito material que ficou de fora. Chegou um momento que eu fui expulso da edição, porque a galera falou, meu, o Magu, ele é muito apegado ali à cena, porque ele é um integrante ali daquele rolê, então chegou uma hora que tiveram que me tirar de lá, porque eu queria colocar as entrevistas por completo, né? Mas, claro que sempre a gente tem vontade de continuar e fazer isso, a gente tem vontade de fazer uma série. Seria perfeito fazer uma série até para incluir elementos que nem estão nesse material que a gente escolheu. Mas é muito difícil, né? Série é uma coisa muito cara, é uma produção muito difícil de fazer, mas a gente tem muito material, tem muito mais história do que está no filme. Acho que cada integrante ali que contou a sua história, da sua banda, da sua participação, da sua contribuição nessa cena, são histórias incríveis por inteiro, né? São 2 horas de entrevistas que dariam para ser um filme só daquela entrevista. Então tem muito material porque tem muita história rica ali, né? Eu quero saber bacana, vocês deram aquela pautinha, vou entrevistar essa banda, entrevistar aquela. As surpresas que vocês tiveram fazendo o documentário, assim, vocês foram bater um papo ali, e na hora que começou o papo, você falou, nossa, isso está sendo muito melhor do que eu imaginava, assim. Como que foi essas histórias de montar, de fazer essas reportagens?
Cara, eu como fui um protagonista ali, realmente o fã que estava na beira do palco dos shows ali, pra mim foi viver um sonho, né, cara? Quando o Caio me convidou pra ser produtor junto com ele ali, foi justamente por causa disso, né? Porque ele viu que, na verdade, ele veio me entrevistar, eu fui um dos primeiros que ele veio entrevistar. Na verdade, a história do documentário é que era pra ser uma outra coisa e durante as nossas conversas acabou que, a gente precisa contar essa história. Porque acho que ele foi falar de algumas bandas, eu falei, pô, você tem que falar de tal banda, pô, sabe, Brincando de Deus lá na Bahia, também fez parte daquilo. Ele falou, puta, então você não quer entrar comigo na produção porque eu preciso contar essa história com alguém que pode me ajudar, auxiliar nisso, né? E então quando eu fui participar de todas as entrevistas ali, principalmente de bandas que eu não tinha tanto contato, com o Pinaps ainda o Zé é meu amigo, mas eu tinha várias bandas que eu era apenas um fã, né? E eu chegar ali pra ver o cara contar a história aqui de coisas que eu vivi, pra mim, particularmente, eu falo que era minha faculdade, minha própria graduação no indie rock brasileiro. Só que eu tava ali, vivenciando ali, o cara contando a história de uma vida que eu era um fã. Assim como a gente é fã das bandas gregas, Sonic Youth, Teenage Fan Club, eu sou fã dessas bandas com a mesma paixão, né? Então, ver tudo isso de perto pra mim, a minha surpresa estava justamente ali, em ver tudo aquilo, as pessoas relembrarem aquilo, e eu lembrar lá, sei lá, alguém falou de algum show, falou, pô, tava ali, sabe, as pessoas lembrarem coisinhas que mexiam comigo naquela época. Então, pra mim, produzir esse filme eu fui movido pela paixão em produzir esse filme, porque eu vi histórias ali que fazem parte da minha história também, né? Essa pesquisa de material que o Magu fez foi uma coisa surpreendente. Teve coisa que a gente viu no filme, tem uma música de um ensaio que ninguém na banda lembra onde foi, ninguém lembra daquela música, mas o Magu descobriu. Tem umas coisas que não sabia que existia, e isso foi muito surpreendente para todo mundo que fez parte daquela cena, se é que se pode chamar de uma cena, porque na verdade era muito fragmentado naquela época, não existia, até por dificuldades de comunicação e tudo, era uma coisa muito difícil de ter um contato. Tinha alguns lugares, alguns clubes em que todo mundo se reunia como retrô e tal, mas era uma coisa muito solta, assim. E essa pesquisa foi uma coisa incrível, que depois do filme eu vi que muitas bandas voltaram, a gente voltou a se comunicar, quer dizer, houve pela primeira vez essa consciência de que existia alguma coisa ali naquele momento, porque a gente vem de uma geração que a gente não se importava muito com o que a gente estava fazendo, em nenhum momento teve nenhum tipo de pretensão de sejamos isso ou aquilo, a gente queria tocar, subia no palco, a gente tocava sem grana, viajava sem um tostão no bolso, mas é sempre uma coisa meio romântica da juventude, mas foi muito bom, assim. E daí aproveito fazer um agradecimento, porque a gente tem um país que não existe muita memória, nem para os grandes artistas, ainda mais de uma cena como a gente, de artistas locais, artistas muito pequenos, cantando em inglês. E foram algumas coisas como o documentário que ele fez, a ajuda de jornalistas como o Lúcio, como o Marcelo, que nos colocaram em uma perspectiva histórica. A gente passou a existir a partir dessa ajuda e desse olhar de vocês. Então, mais do que uma pergunta, é um agradecimento por isso. Sobre o start que deu esse documentário, de mostrar muita coisa que aconteceu, dar incentivo a outras pessoas a começar a fazer, contar suas histórias. E eu só senti falta no documentário do Toninho do Retrô, que é o cara que deve ser lembrado sempre, que é o cara que faz falta. Foi o melhor DJ que São Paulo já teve de música alternativa, de indie rock, de guitar band, e só faltou essa citação, assim, na minha opinião, que é um cara que tem que ser lembrado sempre. Mas o documentário é bem feito, passeia por todas as tendências, todas as histórias, bandas que não estão dando entrevista, tem música, Grape Storms, tem uma música do Grape Storms, que é uma banda de Goiânia, né, que participou do Screamadelica, que era um festival de música, que a gente fez lá no Casarão da Paulista, eu, o Gilberto Custódio da Locomotiva e o Júnior. Inclusive, lembro que a gente foi falar sobre o festival no jornal que o Lúcio trabalhava, e ele estava com a camiseta do Screamadelica no dia. Não sei se ele vai lembrar disso. Mas a história é ampla e acho que todo mundo, com a modernidade que a gente tem hoje, dá para contar suas histórias, fazer. E eu parabenizo por esse pontapé que vocês deram aí. Tem alguém aqui da plateia que quer perguntar alguma coisa para o Magu sobre o documentário, sobre a experiência? Bom, boa tarde, eu sou o Danilo, eu tenho uma página no Instagram chamada Filmes para Ouvir. Na verdade não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão. Eu estava conversando esses dias com os amigos a respeito disso. É muito notória a importância que o Junta Tribo teve para toda essa galera das guitar bands. E a gente está falando de um rolê que aconteceu há 30 anos.
Brasil era muito maior, as distâncias a serem percorridas eram muito maiores. A informação ela não se disseminava com tanta facilidade quanto hoje em dia. E olhando para hoje, né, o nosso mercado super aquecido, 1 milhão de festivais pipocando o tempo todo, por que existe uma dificuldade? Eu penso que existe, eu queria saber o que vocês acham. Por que existe uma dificuldade em fazer um festival, não emulando o que foi o Junta Tribo, mas para pegar essas bandas, que a gente sabe que o underground brasileiro é muito grande, e fazer um festival aqui em São Paulo nesses moldes? Nossa, cara, tem muito festival. Acho que o Lúcio vai responder isso depois de mim com muito mais propriedade, até porque ele é um cara que faz festivais. Que a gente tem que ver o momento que a gente está vivendo, né? As bandas que a gente tem agora, e dentro desse cenário tentar montar um line-up. Acho que começa por aí. O Junta Tribo tinha um line-up da época. Você falou de Guitar Bands, mas o Raimundo estava lá também, né? Que é uma banda que vai estourar também a partir dali e vai ser mega no país todo. Então, acho que na verdade é isso, a gente tentar entender o cenário que a gente tem agora, porque público tem. Talvez os preços estejam um pouco excessivos, mas público tem. Principalmente pós-pandemia, a gente está voltando de 2 anos isolados, então o Lollapalooza bateu recorde ano passado de público, muitos festivais estão esgotando rapidamente. Agora a gente já está começando a ver as coisas darem uma acalmada, o que vai mexer um pouquinho também com o orçamento dos festivais. Mas a questão é essa, de tentar entender o line-up que a gente tem, a cena que a gente tem agora, para montar alguma coisa. Mais do que olhar o Junta Tribo, porque o Junta Tribo ele foi um festival que ele veio num momento único. A gente estava vindo numa década extremamente roqueira, né? A gente vai ter ali o maravilhoso ano de 91, e isso logicamente vai desembocar naquilo ali que está acontecendo. O cenário que a gente está vivendo é outro, ele é muito mais amplo, ele é muito mais plural, então ele abarca muito mais coisas. Então a gente pode ter várias bandas diferentes tocando no mesmo festival. E acho que começa por aí. Então, entender o que está acontecendo nesse momento. Acho possível, acho que tem espaço, não só para um festival como esse, mas para bandas como Pinaps tocar em festivais. Sabe? O ano passado a gente teve Raça de Porão tocando no Primavera Sound, o Pinaps, o Mickey Junkies, que são bandas que estão nativa, né? Podem tocar em festivais. Então eu acho que a gente precisa, na verdade, isso também é um recado para a curadoria, olhar, né, todo o espectro, o amplo espectro, porque você também olha o line-up dos festivais brasileiros hoje, você vai ver a mesma banda tocando em 50 festivais. Então exatamente, então é você olhar e fazer o diferente. Porque quando alguém faz o diferente, salta aos olhos, a galera fala, nossa, esse festival aqui tá foda. Então é um pouco por aí. Antes tinha 3, 4, 5 casas noturnas que todo sábado, todo final de semana tinha show de bandas. Tinha o Der Temple, tinha o Armagedon, depois teve Urbânia. Então era mais fácil, a galera, apesar de hoje com toda a facilidade da internet, mas antes era mais fácil. O pessoal tava tocando, todo final de semana tinha bandas, os amigos iam ver as bandas e dava para fazer um Junta Tribo como foi feito. Eu acho importante falar uma coisa sobre o Junta Tribo, que teve uma importância histórica gigantesca, mas foi uma coisa que aconteceu como um fato isolado num momento muito específico. Né? E ele só deu certo porque, por algum motivo, o Massari foi lá, a MTV fez uma cobertura e ganhou uma dimensão grande, deu uma visibilidade para as bandas, mas esses microfestivais sempre aconteceram. Né? Não foi uma atitude isolada. Mas foi muito bom para a gente, inclusive, que tenha acontecido isso. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, se você pensar bem, os festivais nunca davam nenhum tipo de abertura para nenhuma banda iniciante. Olhando os anos 80, o Rock in Rio, a banda iniciante era Barão Vermelho, era Paralamas do Sucesso, quer dizer, bandas alternativas nunca tiveram uma chance ali. Mas eu vejo isso hoje em dia, né? Porque, assim, apesar de a gente ter esse olhar mais crítico, falar, não, tem que ter, mas a verdade é que, assim, por exemplo, sei lá, no Pop Load, teve banda estreando no Pop Load da edição do ano passado. Então,
Hoje em dia eu acho que existe sim um espaço maior, uma possibilidade maior das bandas se colocarem nesses festivais grandes. Né? É que obviamente a gente olha para eles assim, eles são minoria no line-up, até porque as pessoas vão pagar ingresso, querem ver coisas inéditas, querem ver coisas grandes. Nem todo mundo conhece, a gente tem uma dificuldade de divulgação e tudo mais. Mas só queria falar que, na minha opinião, hoje em dia o espaço nos festivais é maior. Eu acho que o olhar está muito mais apurado, muito mais generoso para as bandas menores. Se a gente tivesse essa oportunidade na nossa época, teria sido incrível. Importante dizer que o festival é exatamente o lugar para conhecer bandas. Então, você sabe, vai ter um monte de banda que você não vai ver no line-up ali, que você não conhece, é ali que você vai conhecer. Eu ia falar exatamente tudo que o Zé falou, então assim, tá bem dito. Eu acho que sempre teve uns junta-tribinhos, o junta-tribo teve sua importância e foi bom que ele teve daquele jeito, daquela dimensão e virou quase uma lenda, né, hoje em dia. Mas eu acho que sempre tem os junta-tribinho em todos os lugares, assim, acontecendo. Não precisa, sei lá, eu vejo muito no Balaclava o junta-tribo, por exemplo. Claro que tem mescla com cena internacional, tudo ali, mas desde o trabalho que eles fazem da própria produção deles, de lançar bandas novas, tá tudo sempre vivendo ali. A música é um organismo vivo, assim. O junta-tribo e o filme tem a sua importância. Era muito importante tanto o junta-tribo ter acontecido quanto o filme ter sido feito, exatamente para registrar isso, para a gente olhar e ter um documento de que essa coisa existiu. Não foi fruto da nossa cabeça, a coisa era muito mais difícil, tudo era muito mais difícil na cena brasileira, principalmente cantar em inglês e, enfim. Os shows, antes de ser jornalista, eu ia em show dos Pin-Ups por causa de amizades, assim, e era assim, era show aqui, vamos fazer aqui, o ampli era ligado numa tomada, onde tem uma tomada, ali, sabe? Então, assim, o Butchers, um monte de... É legal ter esses registros, esses documentos, mas eles são reverberados de alguma forma, de algum tamanho, de algum jeito, claro que contemplando o ano que a gente vive. Eu acho que tá tudo certo, assim. E tem que lembrar também que aqui perto tem um breve, toda semana tinha banda nacional bastante, vinham as bandas gringas, mas toda semana tinha banda pequena, né, alternativa, que ninguém conhecia, que era bom ir lá conhecer. Então o espaço hoje está bem reduzido mesmo, de casa noturna, essas coisas, mas existem certos lugares que dá para você conhecer banda, ou ir ver a banda que vocês gostam e tal, mas tem que ter vontade também de ir, né? Porque eu vejo que muita gente reclama que não tem nada, mas tem um monte de coisa acontecendo e é isso. É uma coisa que eu sempre falo, o pessoal vive reclamando, a gente reclama, a gente tem que... Não tá legal, vai lá, faz seu próprio festival, faz sua própria festa, dá para todo mundo se divertir, dá para todo mundo sair de casa e parar com esse negócio, no meu tempo era legal. Não, o tempo é agora, assim, ainda mais eu que tô ainda vivo aqui, né? Mas vamos embora, vamos para frente, todo mundo. E antes de ser indie véia, a gente era indie, e antes de ser indie, a gente era guitar. E aí, como é que deu? Eu tenho pra mim, na minha cabeça, que a gente parou de falar guitar e passou a falar indie, meio que por uma influência sua, assim. Na minha cabeça, foi ali na tua coluna que começou a se falar mais indie. Você tem essa clareza ou é viagem da minha cabeça? Eu acho que a coisa do guitar é uma coisa muito própria da cena, do que aconteceu ali, mas ela sempre foi indie, né? Ela sempre foi independente. E a cena independente, o cenário indie existe desde o pós-punk inglês, sei lá, os termos estão aí, estão sendo apropriados. É legal para catalogar, para botar botar uma certa ordem no movimento, mas não exatamente. É uma coisa que a gente tem que se preocupar, de onde veio, para onde vai. A não ser o espírito, né? O espírito indie. Como já diria o Kurt Cobain. É que na verdade o Brasil nunca teve, né? Sempre foi dividido em coisa que é do mainstream, que ninguém gosta às vezes, e coisa alternativa que a gente gostava. Mas na Inglaterra sempre teve o indie chart lá, que é de onde veio o indie, né? Hoje uma banda que se chama indie, que tem 50 milhões de ouvintes no Spotify, eu acho que não é tão indie assim, né? Então,
já ganhou viagem delas e vai em frente, mas o indie é isso. A gente em Guarulhos, a gente chamava de guitar band, mas a gente ficava meio com medo, né? Ninguém manjava inglês, manjava porra nenhuma, a gente achava que a gente tá falando errado, mas vamos assim, todo mundo curtiu os guitar bands e estamos aí até agora. Eu me referi mais como adoção de uma expressão, não que ela não existisse, claro. Uma adoção massiva, assim. Eu acho que é isso, porque na verdade é um termo já mundial, né? Você vai ter que lembrar que nos anos 90 ele teve o Pavement, teve uma série de bandas que vão também se tornar maiores depois, muito maiores hoje em dia, mas é um termo que vai abarcar todas essas bandas. Porque, por exemplo, eu não lembro da gente usar guitar tanto tempo, assim, no Scream acho que a gente nunca usou. Talvez em algum texto do Bart a gente tenha usado guitar no Scream, porque eu nunca cheguei a usar guitar, assim. Mas eu entendo perfeitamente, vendo o documentário e abarcando toda essa cena, como que ela não se encaixa muito bem, sabe? Porque, principalmente hoje em dia, eu acho que é necessário diferenciar, porque hoje é isso. Indie, tipo, é uma centena de coisas que não são indies. Tem um espírito, tem uma ideia ali, mas está muito longe desse indie, dessa música que não tocava na rádio, porque uma gravadora não queria contratar, porque não ia vender. Era simplesmente uma ideia mais um pouco comercial, então era independente, porque uma gravadora não ia vender aquilo ali. Então acabou sendo um termo que vem ali desde os anos 80 e tal, apesar de ter os Smiths, que era uma banda indie que vendia, né? Mas é um pouco por aí. Você falou uma coisa, essa coisa de rótulo é muito engraçado, né? Se você pensar bem, o Calypso era alternativa, era independente, então dá para chamar de indie? Talvez não. Mas essa coisa do guitar, que aqui virou guitar, eu acho que é uma coisa que veio muito do fato de que o brasileiro era um pouco intolerante ali nos anos 80, principalmente. Você ia nas casas noturnas, ou você gostava de EBM, ou você gostava das bandas que não eram EBM, que eram os tais guitar. Então a gente era guitar, era Pavement, a gente tinha mais os Pixies, era guitar, até que chegou o Screamadelica, que deu uma mexida em todo mundo, que misturou tudo. Graças a Deus, né? Isso fez muito bem para todo mundo. Mas a verdade é que era uma divisão meio estranha essa coisa, de falar, eu sou guitar, eu sou eletrônico, alguma coisa. Eu acho que foi um vício ali dessa coisa de discotecagem, de casa noturna e tal. E daí eu acho que... A escadinha do retrô que diz isso. Do retrô, principalmente aquela época do retrô, do Der Tempo e tudo, apesar de ser visto de uma forma bastante romântica, tinha essa divisão. Assim, era uma coisa que na geração anterior, por exemplo, do Satã não tinha. Do Satã, do Carbono, era uma coisa que era muito mais, talvez, não sei se pelo que chegar, pela dificuldade que chegava, mas não tinha tanta essa divisão, que hoje em dia, graças a Deus, não tem. Eu acho que a gente tem que viver o máximo possível a multiplicidade de estilos, de tudo, porque as coisas misturam hoje em dia, mas eu acho que essa coisa, esse momento específico ali, dessa coisa de eu sou isso, você é aquilo, nós não nos misturamos tanto, que no retrô tinha isso, era uma hora de guitarra, uma hora de EBM, a pista trocava, os DJs tocavam, eu sempre achei esquisito. Eu acho isso muito legal, Zé, eu tenho outra visão, porque hoje você faz uma festa, tipo, vai indie, aí só vem os indie velho. Aí os novos arriscam, mas aí eles não conhecem a música, ficam olhando bem estranho assim pra gente. Então, eu acho curiosa essa mistura que tinha de estar no mesmo espaço por falta de espaços. Então tinha os góticos, os punks, os carecas, todos juntos no mesmo lugar, e por isso que saía briga também pra caramba, né? Mas hoje você não vê isso, essa mistura tão... Eu acho que talvez tenha essa mistura, que antes eu acho que tinha uma coisa visual que deixava isso mais marcado, sabe? Quem era gótico estava inteiro de preto. Aliás, eu assim, não sou gótico não, então gosto de preto, mas enfim, tinha um visual, quem era punk ficava ali, mas não tinha, como você falou, não tinha lugar para ir. Então não era essa questão. Hoje em dia você tem a possibilidade de ir, mas eu vejo, principalmente em shows, festivais, eu ainda vejo essa mistura e acho até engraçado ver pessoas de uma nova geração se referindo a bandas. Eu saí com um amigo do Skydown, com uma camiseta do Bauhaus, que ele ama. Então, quer dizer, hoje em dia acho que essa mistura eu acho até maior. Ele não é julgado por estar com uma camiseta de um estilo diferente do que ele toca. Mas, como, assim, eu falando
Então, eu comecei lá no final dos anos 80. Esse tipo de briga não tinha, não. Tinha bastante, talvez, não assim, a gente ficava um olhando diferente pro outro, mas entre quem estava dentro dos lugares não tinha briga. As brigas sempre eram externas, assim, sempre o perigo era meio externo, assim, mas a gente convivia meio pacificamente, assim, cada um se divertia com o seu gênero de música, mas os perigos que eu vi, as tretas foram bem externas, assim, que elas fiquem no passado. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer muito, que o Naporano critica ali fortemente os revivals, e a gente está aqui numa festa revival, né, que está fazendo 6 anos, e eu acho que tem gente que gosta de revival. Mas eu encaro esse revival como se a gente contasse uma história, criando uma outra história. Eu sinto que é isso que a gente faz no Bailinde. Eu procuro aproveitar, conservar, né? A gente é conservador no que a gente entende que é bom, que deve ser preservado no tempo, e a gente elimina o que não funciona mais, né? Então, o que foi acontecendo naturalmente com a festa, por exemplo, foi a inclusão das crianças, e a gente percebeu que quando a gente abriu espaço para as crianças, a gente estava fazendo muito mais que isso, a gente estava incluindo os pais, a gente estava incluindo as mães solo, e isso é muito, muito, muito gratificante, os depoimentos que a gente recebe de volta sobre isso. Eu percebo que o povo do rock ainda é um tanto conservador, sim, mas a gente trabalha para quebrar um pouco isso. Às vezes a gente toca uma música diferente, a pista esvazia, mas a gente insiste na próxima edição até o povo ir aceitando melhor. Então eu sempre tento trazer esses elementos novos numa festa revival e construir uma nova história. Um dia eu estava no banheiro do Bailinde, numa edição aí, e chegou uma menina de 18 anos, sobrinha de um amigo meu, e ela veio me agradecer, porque era a primeira vez que ela estava vivenciando um ambiente que o tio dela, ela cresceu ouvindo o tio dela contar, que eles dançavam fazendo air guitar, e que ela nunca imaginou dançar My Bloody Valentine numa pista, né? Então eu recriei um ambiente para essa garota. Eu queria saber se vocês têm essa visão também, o que vocês acham do revival, se tem repulsa ou não? Bem, eu começo aqui. Hoje tem um exemplo, a Hannah trouxe o filho dela a primeira vez na festa. Seja bem-vindo e que divirta-se bastante. E no próprio documentário tem uma frase do Marcel que é muito interessante. Marcel, figura da Noite Paulistana, jornalista, sempre estava no Retrô lá com a gente, um cara querido. Ele fala que as coisas sempre retornam, sempre voltam, e isso é modernidade. A gente está fazendo uma festa, tocando coisas que a gente tocava, que não era do nosso tempo, mas tá aí. A gente procura colocar coisas um pouco mais novas também. Eu acho super salutar ter festas como essa, como o Bailinde, e eu acho que tem espaço para qualquer tipo de festa, né? Pode ser revival, pode ser festa futurista, pode ser tudo, e é sempre legal. E não necessariamente você tem que frequentar uma só. A mistura é legal, enfim, eu adoro vir num lugar que eu vou ouvir músicas dos anos 2000, por exemplo, sei lá. Mas ao mesmo tempo eu escuto hoje coisas super novas. Então, assim, eu quero estar contemplado em vários lugares, em várias noites, em várias festas, e acho que tem espaço para tudo, para isso. É exatamente isso. Acho que o Bailinde é uma festa muito bacana que vai se juntar a outras que vão montar um cenário muito bacana de música. Acho que o mais importante é a gente estar ouvindo música, mais do que qualquer coisa. E bacana que seja uma música que a gente tem um recorte. É legal, você está chegando ali para ouvir uma música que tem um recorte, é muito bacana isso. Mas todo tipo de música é bem-vindo. Então, eu concordo com eles que é muito salutar ter esse tipo de festa. Eu gosto, não vejo nada de mal, muito pelo contrário. A música boa existe em qualquer época. A gente também ouvia coisas dos anos 60, dos anos 70, continua ouvindo até hoje. Sem ter vivido, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu não vejo nenhum mal. Mas, assim, eu entendo um pouquinho a frase que o Naporano fala ali. Uma vez eu encontrei um amigo, que eu não vou citar o nome, mas ele me falou assim: porra, Zé, você precisa ir lá no Satã. Falei, por quê? Falei, porque tá legal pra caralho, tem ar-condicionado, toca tudo que a gente ouvia naquela época. Eu falei, não vou, cara, porque eu ia no Satã pra ver o novo, sabe? Então, o Satã de hoje é o título do que ele foi. Então, assim, nesse sentido, você
viver numa bolha antiga, isso nos faz velhos. Então, isso é uma coisa que eu te falar, não fale que ninguém é velho, somos índios. Né? Quem é velho não está aqui ouvindo música. Né? Acho que é uma coisa espírita. Está em casa, né? Vamos estar curtindo. Então, assim, eu acho que é muito legal que tenha festas como essa de verdade. Assim. São sons que eu curto, estou ouvindo My Blood Valentine ontem, por exemplo. Primal Scream sai do meu toca-discos. Mas sempre com esse olhar do novo, de oferecer uma visão, como você falou, uma menina de 18 anos, ter essa coisa descoberta, de alguma forma tornar essa festa, tornar esse revival como um modo de informação, um modo de oferecer coisas que não sejam tão acessíveis e não tão tocadas. Eu acho que daí a gente mantém o espírito que o indie sempre teve e que o antigo Satã, que era legal por isso, assim como o Carbono 14, nos oferecia. Eu lembro de ter ido lá uma vez que tinham lançado os Smiths, tocava 4 faixas dos Smiths, umas musiquinhas mais 4, porque ninguém conhecia, não tinha como a gente ouvir na rádio, ninguém tinha um disco. Então essa coisa do novo é muito atrativa. Então que esse revival seja novo para todos que venham aqui e para a gente também. Eu estou sendo pressionada aqui, precisa terminar mesmo, e eu quero fazer um convite para vocês, para continuar rolando o papo aqui. Aproveita que eles estão aqui, se aproximem, troquem ideia, aproveita esse momento, mas o som vai estar rolando, a gente realmente precisa começar. Eu tenho um aviso importantíssimo, que eu não posso me esquecer. Eu quero anunciar uma coisa que é tipo um super presente de aniversário, né, Felipe? A gente foi convidado para fazer uma edição do Bailinde no Sesc, na Avenida Paulista. Vai acontecer dia 30 de abril, é um domingo, véspera de feriado, à tarde, às 4 horas da tarde. Então já passa a notícia pra frente aí, anota na agenda, vai ser de graça, na Paulista. Deixa eu aproveitar e dar um aviso aqui também, falando em Sesc Paulista. Eu não vou falar que é o último show, que já está virando piada. Coloquem na agenda. No dia 12 de abril, a gente vai tocar no Sesc Paulista. Eu acho muito improvável que a gente se reúna novamente. A Lê está morando no exterior, em Israel, então foi uma conjunção muito feliz que isso aconteça. Então, espero vocês dia 12 de abril. Né? Eu queria um pin-up no Bailinde, hein, Zé? Será que rola esse bem bolado? Eu vou embora dia 13. Então, agradeço a todo mundo e convido vocês a realmente interagirem, aproveitar de verdade esse momento que é muito especial pra gente. Obrigada a todo mundo.